Bora lá iniciar, então. Vamos Muito lá. prazer, eu sou o Wesley. Prazer. Quem está vendo esse vídeo aí, quem vai assistir esse vídeo, vai ter um estudo de caso aí do Dr. Matheus, um cara aí excepcional, saiu de 8 a 10 mil de faturamento para quase 50 mil em 28 dias, em fevereiro de 2025. Aqui a gente quer entender um pouco mais do plano de ação, um pouco mais da história dele, da trajetória, para a gente poder aí, entender o que ele fez, entender como foi essa curva de crescimento tão rápida, para poder aí, compartilhar essa informação para que mais pessoas, tanto os recém-formados quanto quem já está há muito tempo no mercado, possa também crescer e ter essa mesma escala que o Matheus está tendo até esse momento. Então, primeiro, Matheus, se apresenta aí, fala de onde você é, suas especializações, seu tempo de carreira, compartilha como era a sua estrutura antes, como está a sua estrutura hoje, para o pessoal entender que não precisa ter uma clínica gigante para fazer o que você vem fazendo. Então, pode ficar à vontade, pode falar. Bom, pessoal, tudo bem? Prazer, Matheus. Sou cirurgião dentista, formado há apenas 1 ano e meio, e como vocês podem ver, o Wesley já deu uma pautinha, já estou faturando mais de 30, 40 mil mês. E assim como outros profissionais recém-formados, eu também era descrente da odontologia. Não imaginava que chegaria nesse patamar tão cedo, e não foi fácil, mas o que foi o papel do marketing dos meninos nessa situação? Assim como eu tenho certeza que tem vários dentistas que saem da faculdade descrentes, achando que tem muita gente já no mercado, que já tem muita gente fazendo faceta e tudo mais, mas marketing é tudo. Hoje em dia, nem sempre quem é o melhor em técnica e boniteza e tudo mais, vai ser o que mais vai faturar, o que mais vai entregar. Quem tem estratégia e posicionamento nas mídias sociais, que realmente vai conseguir passar o trabalho dele para as pessoas. Eu acho que o principal que vocês do marketing trazeram para mim foram abrir meus olhos, mostrar meu potencial, que eu mesmo não consegui enxergar. Eu queria faturar, vocês perguntaram para mim, Matheus, aqui 6 meses, vocês querem faturar quanto e tal? Eu falando, acho que uns 8, 10 mil tá bom, né? Eu já estou feliz, achando que a profissão, esperando isso aqui da profissão, né? Mas mal sabia eu que tinha isso aqui para me aguardando, né? E vocês, tanto Wesley quanto Luan, me mostraram que eu tinha um potencial enorme, com as facetas em resina. Até porque hoje muita gente investe em questão de estética. O Brasil é o país no planeta que mais investe em marketing, entendeu? A gente gosta muito de falar da vida dos outros, então a gente se preocupa com a aparência, a falação da vida dos outros. Então, é um ramo e uma área que não vai acabar e só tende a crescer cada vez mais, entendeu? E vocês profissionais estão preocupados se algum dia vai ter espaço para vocês, tem, e só tende a aumentar, entendeu? Sejam vocês o diferencial na profissão de vocês. Cara, o que mais? Vamos lá. Vamos começar com as perguntas, então, já que tu fez uma overview, Doutor, né? Vamos lá. compartilha com a gente qual foi o teu maior desafio aí, depois de tu terminar a tua graduação, ao entrar no mercado, cara. Vamos lá. Entrar no mercado. Na área das facetas, principalmente, não é qualquer pessoa que vai simplesmente fechar com você da noite para o dia. O paciente, para fechar um tratamento de 3, 4, 5 mil ali com você, ele tem que gerar uma confiança, gerar algum laço, entendeu? E você ficar postando no seu perfil agenda aberta, isso aí não vai trazer ninguém, esquece, entendeu? Você tem que, igual os meninos me prepararam, você tem que se posicionar. Eu cheguei aqui com eles achando que eu já ia investir em tráfego pago, colocar lá 50 todo mês, e era isso, mas tem muito mais coisa, fotos, posicionamento, estratégia, funil de vendas, toda uma preparação para posicionar você no mercado, entendeu? A maior dificuldade que eu vi realmente foi essa, me posicionar no mercado, mostrar para as pessoas realmente quem eu sou.
no começo você vai contratar alguns pacientes, contratar não, fazer uma parceria para pacientes modelos, até para as pessoas conhecerem seu trabalho. Ninguém vai sair fechando 3, 4 mil com você da noite para o dia. Então, começa ali, você faz de um, aí parente conta para o outro, aí você já tem um conteúdo, usa esse conteúdo para gerar marketing, vendas, e vai convertendo, aos pouquinhos vai crescendo, e com estratégia, funil de vendas, igual vocês aplicam, é uma bola de neve, só tende a aumentar e progredir, entendeu? Não tende a cair. Eu lembro que seu primeiro paciente foi sua mãe, né? Quando a gente te conheceu Exatamente, lá em 2023, vocês acabaram de fazer o curso, né? Que acabaram de fazer o curso de resina e que estava querendo focar nessa área, mas você não tinha nenhum caso ainda. Aí o primeiro perguntei assim, cara, faz a sua mãe. Aí eu lembro que a primeira lente da sua mãe, a gente já viu, cara, aqui tem que melhorar. Você estava começando ali, você falou assim, eu sei que tem que melhorar, você já fez o caso dela, mas o pessoal quer começar e não sabe por onde. Tu começou pela sua mãe. Nós precisamos de um caso só um para a gente poder iniciar. E aquela época foi sua mãe. Isso que eu acho mais interessante, Wesley. Eu, tipo assim, vocês me acompanharam não só na minha evolução marketing pessoal, sabe? Mas também na minha técnica também. Vocês viram, eu recém-formado, saí da faculdade, eu trabalhei 6 meses só numa clínica popular, vi que eu não era aquilo ali para minha vida que eu queria, as situações de trabalho, o salário, né, não me agradava. Então eu tinha decidido que eu ia atrás do curso de facetas, e larguei o trabalho para ficar desempregado, entendeu? Falei assim, eu não quero isso aqui para minha vida. Fiquei desempregado nesse meio tempo, procurei o curso, procurei me profissionalizar sobre as facetas em resinas. Fui atrás dos melhores caras do país para fazer esse curso de facetas. E depois disso, comecei aos poucos ali, fazendo um caso ou outro da minha família, da minha mãe, do meu irmão. A gente tem que começar de algum lugar, né? Criar caso místico, né, doutor? No começo, não me agradou muito os resultados. Eu até ficava meio sem graça de postar e tal, mas eu tinha botado a expectativa muito lá em cima também, para o começo. E todo mundo tem uma progressão. No começo, vocês ficaram comigo só 2 meses, né? Só para o pessoal poder entender, a gente te conheceu por uma indicação, né? Isso foi em março de 2023. Não, perdão, março de 2024. A gente conheceu. E aí a gente conversou contigo, entendeu o seu momento, você explicou a sua situação. E a gente falou, cara, a melhor coisa que a gente faz nesse momento é uma consultoria contigo. A gente explicou o processo de consultoria, a gente ficou lá 30 dias contigo em março lá. E eu lembro que tu queria fazer, se eu não me engano, acho que era só para pagar a consultoria. E aí, em 30 dias, se eu não me engano, você fez, acho que foram 16 mil, se uma coisa estiver errada. Acho que naquela época foi 11 mil. Foi 11 mil, legal. Você fez 11 mil em 30 dias. E aí, depois desse ciclo de 30 dias, tu caminhou 2024 praticamente sozinho. Aí a gente te acompanha onde foi. Porque, assim, vocês pegaram muito no começo mesmo, realmente. Não tinha nem muito que a gente praticar conteúdo e tal. Então, realmente, eu precisava de uma maturação ali, até confiança em mim mesmo, minha técnica, melhoramento na minha técnica, na minha mídia, que eu comprei câmera fotográfica, tudo mais, estava com mais casos lá, conteúdo para postar. Então, agora em 2025, a gente já entrou em fevereiro, né? Fevereiro. Já é diferente do ano passado, que vocês entraram só com uma consultoria, esse ano já foi uma parceria mesmo. Vocês estão ativamente dentro do meu negócio, né? E, cara, simplesmente meu faturamento em janeiro foi 6 mil reais, né? E meu faturamento em fevereiro, que eu achei que é um mês ruim, foi 48 mil. Como explica isso aí? Subiu igual um foguete. Estratégia, né? Não é sorte. Ninguém tem um faturamento desse aí de sorte. Foi estratégia, com certeza. A estratégia que vocês aplicaram aí com o marketing, com o funil de vendas, com certeza deu certo e tá dando muito certo e é só o começo.
Ó, pegando esse gancho de estratégia, eu quero que tu compartilhe com a gente, quando a gente começou o projeto, qual foi a primeira grande mudança que você percebeu, assim, poxa, a primeira coisa que impactou na chegada dos pacientes lá na sua rede social? A primeira mudança que eu percebi, minha ou da minha mídia? Na questão da sua comunicação mesmo. Tem tanto o seu posicionamento quanto os links que estavam chegando ali, que foi o primeiro impacto. Poxa, começamos ali a estruturação, aí implementamos e começamos a captar. Aí quando começou a captação ali, Tá. qual foi o primeiro impacto? Foi quantidade de lead? Foi Tá, sobre a mais? captação, a primeira semana foi assustadora, porque, por exemplo, em janeiro eu recebi, é tudo eu que faço sozinho, por enquanto, não por muito tempo, tá crescendo a parada, mas por enquanto é tudo que eu faço tudo sozinho, eu que sou a secretária, sou o dentista, eu que fecho as vendas, eu que limpo tudo, eu que converso no WhatsApp. Então, em janeiro, eu, sei lá, tive em contato com 15, 20 pessoas, mensagem, com vocês, mês de fevereiro foi 226 leads, né? Entendeu? Então, realmente deu um salto, assim, de movimento que eu não estava preparado. Não estava preparado mesmo. No começo, até foi sobrecarregado para mim, eu não consegui gerenciar, responder todo mundo, dar a devida atenção que eu queria realmente para todo mundo. Mas, assim, foi questão de 1 ou 2 semanas, já fui me adaptando, alinhando com vocês. Vocês foram mostrando para mim as formas de comunicar com o paciente, que eu vi que isso aí é total diferença. Dentistas, escutem para mim. A maior dificuldade de vocês vai ser trazer o paciente da casa deles para o seu mocho. Lá vocês conseguem vender, entendeu? Então o segredo está na conversa ali, ó. Conversar bem no WhatsApp, ter gatilhos para atrair a pessoa, fazê-la parecer que precisa daquilo, daquele tratamento, e é uma oportunidade para ela, entendeu? E foram isso que vocês mostraram para mim. Eu conversava, tipo, vamos marcar uma avaliação e tal. A pessoa, às vezes, só de curioso, se perdia ali, entendeu? Eu lembro que na primeira, acho que deu uns 3 ou 4 dias que a gente estava captando, e aí a gente começou a ver a sua comunicação. Eu falei, para tudo, para tudo, para tudo. Muito A gente estava em engraçado. reunião, eu falei, não, deixa eu ver aqui as campanhas do Matheus. Aí foi lá o Instagram, eu falei, meu Deus, Wesley, chama o Matheus lá, cara, liga pra esse cara e conversa com ele lá, entendeu? A gente Aí, não vai, não. Tava aí a muito travado, gente, muito robotizado e tal. Como veio muita mensagem de uma vez, eu tava respondendo ali no automático, entendeu? Mas eu fui lidando melhor ao longo da semana, já fui aprendendo como responder as pessoas. E a estratégia, cara, gatilhos ali que você vai falando dentro da conversa com a pessoa, que a pessoa fala, nossa, eu preciso fazer isso, entendeu? É uma oportunidade, eu tô perdendo. E você traz a pessoa para o seu consultório, que você vende pelo menos um clareamento, alguma coisa. Se ela não tiver dinheiro, você empurra alguma coisa nela, entendeu? O doutor, para a gente entender o que mudou na forma que você se comunica nas redes sociais. Você sentiu um impacto aí na procura de mais pacientes, de mais demanda? Como é que ficou por aí? Com certeza. A rede social, todo dia agora movimentada. Antigamente era um paradão danado, né? E, cara, meu posicionamento mudou completamente. Eu percebo até que as pessoas me respeitam mais, me acham mais profissional, entendeu? A qualidade das minhas mídias também melhoraram, o movimento, as pessoas veem, né, que o movimento está melhorando, a qualidade está melhorando, as pessoas percebem. Então, cara, é bom demais, tipo assim, você vê só progresso. Meu posicionamento, o movimento, e não só em questão de números, o feedback das pessoas também, que está gostando do trabalho, que está vendo que eu estou crescendo, que eu estou no caminho certo. Que mais? Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí? tem, porque uma coisa que a gente falou bastante durante o início da assessoria foi mentalidade, né?
A gente falava da parte técnica do negócio, do que a gente precisava fazer para chegar no resultado, de como era a condição do negócio, e a gente sempre bateu na questão de mentalidade. Como que tu viu essa questão, cara, o que evoluiu na sua mentalidade do Matheus de 2024, que praticamente sozinho, para o que chegou em 2025, ali a partir de fevereiro, conseguiu dar um salto de crescimento? Eu acredito muito nisso, que foi mentalidade. Desde o nosso alinhamento do projeto, a gente já alinhou a mentalidade. Eu queria contigo quanto que isso evoluiu para você. Sobre mentalidade, vamos lá. Primeiramente, acho que até vocês perceberam que é outro cara, né? Mudou completamente. Tanto posicionamento, segurança para falar, do meu trabalho, segurança do meu trabalho até mesmo, do que eu estou entregando, eu já mudei bastante. Cara, simplesmente, eu acho que vocês adiantaram no mínimo aí uns 5 anos da minha vida, entendeu? Pode ser que algum dia eu consiga chegar, talvez, naquele faturamento que eu queria de 40, 30 mil, futuramente, sabe? Mas não tão cedo igual eu estou chegando, entendeu? Eu imaginaria isso. Por que que eu falo isso, vocês adiantaram a minha vida? Porque vocês abriram meus olhos. Eu era assim, ó, fechadinho. Quanto você queria ganhar? 8 mil, 10 mil e tal. Porque a perspectiva era baixa. E eu imagino que não é só eu que sou assim. Vários outros profissionais frustrados ou recém-formados que estão com a expectativa lá embaixo, igual era meu caso, ou profissionais velhos de casa aí que estão frustrados com a odontologia, diz que a concorrência está demais, e enfim, tem espaço para todo mundo. Mas questão da mentalidade, vocês abriram meus olhos para mostrar assim, Matheus, você é capaz, dá para Potencial, né? fazer, e esse é os caminhos, entendeu? Cara, eu só tive que pegar o que vocês me mostraram, ter dedicação, é claro, replicar aquilo, e não tem erro, cara. Vocês me mostraram um caminho, eu aprendi a receita, amadureceram minha cabeça muito. Talvez algum dia, que nem eu falei, poderia até chegar nesse faturamento, mas eu tenho certeza que sozinho ia demorar muito. É uma expertise que eu não ia ter sozinho, entendeu? Vocês trouxeram um conhecimento para mim, e eu estou colocando esse conhecimento dentro do meu negócio. Eu acho que o principal que mudou na mentalidade foi isso. Vocês abriram meus olhos para mostrar a minha capacidade. E... Uma dúvida que Mas me é gerou isso. essa sua frase. Acredito que tu tem potencial, e a gente fala desde 2024, né? A gente te acompanhou lá na consultoria e depois viu seu crescimento e evolução. Acho que tudo foi um processo, né? Tu aprendeu, aí tu foi plantando sozinho, aí no momento certo tu veio, e no momento certo teve uma explosão de resultado. Mas eu acredito que o Matheus, ele é um ser humano como todos nós somos, né? Eu acredito que tem, assim, o seu diferencial, mas tu não é um cara totalmente especial. Não existe, o Matheus, ele é o melhor do mundo. A Isso. gente está no trabalho. Então, você acredita que se você pegar se outros profissionais pegarem esse conhecimento que você teve acesso e replicarem, mesmo eles não sendo os melhores do mundo, eles vão conseguir ter resultados? Você tem essa visão hoje que é possível? Qualquer Com um certeza. pegar esse caminho, seguir, implementar e ter resultado? Com certeza. Wesley, hoje em dia, marketing, eu acho que é a alma do negócio. Começa ali as vendas, entendeu? E a faculdade de cirurgião dentista não ensina a gente a ser empresário, nada. A gente sai da faculdade com noção zero de quanto cobrar num procedimento, de como fazer seu negócio, como abrir um consultório, tudo. É zero noção, entendeu? E hoje existe muitos profissionais com uma técnica muito boa, mas não é valorizado, porque não está se posicionando no mercado, entendeu? Não precisa ser o melhor, você precisa ser um 7 ali, entendeu? Mas, assim, você sabendo se posicionar,
sabendo cobrar seu valor, tendo estratégia de marketing, funil de vendas, igual vocês fizeram, cara, não tem como dar errado, entendeu? Você já está na frente de muitos que não têm a coragem de fazer isso, entendeu? De investir em marketing, de ter alguma coisa diferencial. Dentista que é muito segurado, vocês mesmos falam, dentista é muito seguro, tirar dinheiro de dentista é difícil, né? E é verdade, porque eles têm muito medo de investir em marketing e tal, porque não é algo comum para eles. Mas invistam. Isso aí é a alma do seu negócio. É muito importante. Você falou de preço, doutor, deixa eu te cortar. E quando a gente conheceu, tu cobrava metade do que tu cobra hoje. Pela mesma entrega. É óbvio que naquela época tu estava evoluindo a qualidade e hoje a sua técnica ela tá barata pelo que você está entregando, a gente já falou sobre isso. Mas como que foi essa curva de crescimento, cara? Porque tu cobrava 1.500 por um procedimento e hoje, com menos de um ano, tu já cobra o dobro. E eu acredito muito que o profissional da saúde ele tem muita dificuldade em se em se autovalorizar. Ele quer cobrar mais caro, mas ele tem muito medo do paciente. Assim, poxa, será que o paciente vai comprar de mim? Acho que tem muita essa barreira entre o que você acha, o que você acredita que vale e qual é a percepção do paciente. E tu foi um cara que em um ano dobrou o ticket médio do seu negócio, da sua entrega, e está cada vez aumentando. Eu vejo que cada vez não só o ticket maiores. médio, como o volume também. O volume e o valor agregado também aumentou. Como você tem esse romper de, cara, eu vou cobrar agora o que eu acredito que eu mereço, porque tu fez uma escadinha de tanto para tanto, depois tanto, e começa a ser muito rápido. Wesley, eu acho que o principal que muda nisso é o posicionamento. Quem dita o preço, seu preço, é você. Mas para isso as pessoas precisam acreditar em você. Então, você tem que se posicionar de tal forma que você está cobrando. Se tiver caso nenhum no seu perfil, ou tem alguns casos muito ruins, falta de péssima qualidade, não tiver um perfil atrativo, você vai cobrar 500 ou R$ 1.000 numa faceta? Cara, eu particularmente não vou ter segurança ou coragem de dar 4, 5 mil reais num tratamento desse. Entendeu? Questão de posicionamento. Eu sabia que eu ia evoluir uma hora, entendeu? E eu fui atrás dos melhores cursos do país, de faceta, os melhores materiais, mas ainda tinha que praticar bastante. Fui atrás da teoria primeiro, né? E fui praticando, mas para isso as pessoas precisavam me conhecer, entendeu? Apesar de eu usar bons materiais, fazer um curso caro, eu preferi no começo deixar meu preço mais barato, entendeu? Mesmo que minha margem fosse mínima, bem baixa mesmo no começo, mas as pessoas iam começar a me ver com o tempo, ia ver que eu estava evoluindo, minha técnica evoluindo, eu aparecendo cada vez mais no perfil para as pessoas me conhecendo, e aos pouquinhos, cara, a cada caso ali eu subia R$ 10, R$ 15, 20, às vezes tinha um ali que não podia aumentar, eu fazia era baixar para não perder o cliente, entendeu? Eu gosto de fechar negócio. Você vai no feeling ali. As pessoas estão falando, pô, cara, tá bom e tal, o preço tá legal, achei o preço interessante, já vi vários pacientes falando que minha técnica é muito bom pelo preço que eu cobro, comparado a outros da região. Então, você vai no feeling, vai aumentando ali aos pouquinhos, nada passo muito grande, é aos poucos, não vai cobrar R$ 250 na faceta, do nada passar para 500, 700. Você vai dar um tiro no seu pé, até seus pacientes vai assustar. Passar de 250 para 280, 280 para 300. Falar que tem uma promoção de 350 e tá cobrando 300, entendeu? Aos pouquinhos. Tá aprendendo. E assim, não é só um mar de rosas, né? A gente ficou sabendo que você perdeu 5 quilos aí nesse período. Exatamente, pessoal. Como é que fica a cabeça também para essa parte aí? A cabeça, tipo assim, a cabeça tá milhão, tá bem, né? O corpo tá sentindo. Ainda bem que nós tá novão, né? 25 anos. Vou contar em pé. Show de bola. Assim, sobre a cabeça, cara, era o que eu sempre pedi, né?
é muito pior você estar lá no consultório parado, com tempo livre, do que cansado de tanto paciente, entendeu? Esse cansado, você chega em casa à noite, deita a cabeça e pronto, no outro dia você acorda zero. Agora, você chegar em casa cansado porque não fez nada o dia inteiro e ainda saber que tem conta para pagar e o dinheiro não está entrando, isso sim acaba com a cabeça do homem, entendeu? Isso é caro, né? Exatamente, doutor. Isso Doutor, corrói o homem. e para a gente saber também como é que foi o impacto da agenda e do fluxo de atendimento dos seus pacientes aí no seu crescimento. Você fala esse aumento de fluxo? Como é que foi o aumento de fluxo na sua visão? Porque você teve um aumento de fluxo muito grande de pacientes, né? De pacientes, de entrando. Eu lembro que acho que na segunda e na terceira semana tu já não tinha mais agenda, né? Isso. Você não estava Cara, conseguindo eu mais atendia encaixar. simplesmente 2 pacientes por semana, entendeu? Agora eu tenho 5, 6 pacientes por dia. Faço faceta quase todos os dias da semana, entendeu? E é cansativo, às vezes, fazer tantas facetas assim, mas é o que eu sempre pedi a Deus mesmo. Eu lembro de eu conversando com a minha namorada, nossa, imagina o dia que eu fizer faceta todo dia. Isso tem 3 meses, cara. Tem 3 meses quando eu abri meu consultório, entendeu? A gente ainda vai falar disso, tem só 3, 4 meses que eu abri meu consultório. E nem é meu mesmo, eu tô alugando. Você vê que dá para fazer em qualquer lugar. Mas esse ano vai sair o teu, né? Fé em Deus. Vai. A gente criou o planejamento lá para que 2025 você, né? Aí a gente fala a gente já tá tão inserido no projeto que a gente já olha como nosso, né? E assim, ó, questão de estrutura, acredito muito que o pessoal que está iniciando carreira tem medo de investir, né? E eles acabam criando essa estrutura como uma desculpa. Cara, hoje tu já esteve em outras posições, mas hoje tem um espaço seu próprio para atender, uma estrutura sua. Fala para a gente como que foi essa decisão de ir para esse espaço. Eu sei que tem muita insegurança. Compartilha como é essa estrutura hoje, porque o pessoal para mim fazer 50 mil... Sobre o espaço, terminou? Não, eu concluo que a pessoa fala, para mim fazer 50 mil eu tenho que ter uma recepção maravilhosa, 2 andares, eu tenho que ter uma clínica top. Tem que ter um scanner, tem que ter o mundo, entendeu? Tem que ter, é uma cadeira de rodas, né? O pessoal cria uma própria cadeira de rodas. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso vira uma cadeira de rodas, vira uma desculpa. E tu fez, cara, sozinho, num espaço tecnicamente pequeno, cara, e muito rápido. Compartilha como que foi isso. Wesley, eu acho que é porque muitas pessoas querem ter tudo para começar, mas não começam, entendeu? Cara, todo mundo tem um começo. Eu comecei alugando diária. Eu pagava 150, 200 reais por dia, alugava ali, organizava com meus pacientes, organizava ali e passava o dia inteiro atendendo no consultório, porque era a diária que eu alugava naquela semana, entendeu? Não tinha meu consultório, foi assim que eu comecei. Eu pedi as contas lá da clínica popular que eu trabalhava, porque eu não queria trabalhar mais naquelas condições. E comecei alugando diária de consultório, desse jeito, uma vez na semana, 2 vezes na Na cara e na semana. coragem. Na cara e na coragem, sozinho mesmo, eu comprando os materiais e fazendo. Aí, logo no segundo mês, vocês apareceram, né? Me deram algumas dicas, consultoria, me guiaram bastante. E eu continuei praticamente todo ano de 2024 sozinho. Lógico que o conhecimento que vocês me passaram ali no começo já me ajudaram bastante nesse ano. Eu apliquei durante o ano. Eu passei o ano inteiro ali, sozinho, só que, como eu não tinha estratégia de marketing, um time para me acompanhar igual vocês, eu acabava que tinha muita variação. Tipo, um mês eu vendia 10 mil, outro 2 mil, já aconteceu, já. Às vezes, sabe, 14 mil e depois 3 mil de novo, porque não tinha um gerenciamento de negócio, sabe? O fluxo vinha só da indicação, doutor, no caso. Isso, eu vivia na indicação, no boca a boca ali. Tinha previsibilidade. Exatamente. Aí, cara,
você passar de diária de R$ 250 para um aluguel de 3.000, 2.800 que eu pago, na verdade. Tem que ser corajoso. Ainda Bastante. mais meses assim que... Teve meses que eu não fiz 3.000, entendeu? Essa é a situação. Inclusive, eu fui falar com meus pais, eles ficaram meio com o pé atrás e tal. Eu falei, não, cara, eu vou fazer acontecer. Vou... Tem que dar certo. Todo mundo começa, por que eu não vou dar certo? Entendeu? Eu comecei sem saber se ia dar certo. E foi. Foda. Aluguei o negócio. No primeiro mês, fiz 5.000. Fiz uns vídeos e tal, que estava inaugurando meu cantinho. Movimentou um pouquinho, mas não é o suficiente igual eu sonhava, né? E provavelmente ia continuar do mesmo jeito do meu negócio anterior. Vai, sobe e desce, entendeu? Aí eu lembro que em novembro eu já faturei um pouco melhor, foi 10.000. Em dezembro, de novo, 10.000. E em janeiro, igual eu tinha falado para vocês, que vai e sobe e desce, né? Já caiu. Já foi para R$ 5.000. Aí eu, com 3 meses de consultório aberto, já o faturamento cai e o cara já dá aquela brochada, né? Já pensa, putz, velho, será que eu fiz a escolha certa e tal? Tô com um gasto muito alto, só meu aluguel era 2.800 por mês, fora os materiais. E aí, como é que vai ser? Aí vocês apareceram de novo, os anjos da minha vida apareceram aí. E, cara, eu não tinha dinheiro nenhum na conta. Não tinha dinheiro nenhum na conta. Aquele mês tinha sido pau a pau para mim. E, tipo assim, fevereiro também não tinha uma alma viva que tinha dado sinal que ia fechar algum caso, alguma coisa. E a gente E fez uma condição única para tu entrar, né? fizeram condição única para eu começar de novo. E me ajudou bastante, viu? E eu fui na cara e na coragem. Ainda peguei emprestado um dinheirinho ainda. Peguei R$ 500 emprestado. Cara, vou fazer acontecer. Tipo assim, eu sozinho eu sei que eu não ia chegar aonde eu queria. Eu tenho assim, humildade para falar. Eu não sou um exército de um homem só, apesar de eu estar tentando, entendeu? Apesar de eu estar tentando, eu sei que eu não vou chegar lá sozinho, cara. Um dentista sozinho para faturar 30, 40, 50 pau mês, sozinho é muito difícil. Ele tem que ser um mestre dos magos para fazer um marketing, conversar com as pessoas, ser o dentista e tudo mais, é difícil. E eu sou ambicioso, cara. Eu queria chegar nos 30, 40, porque eu sabia que era capaz, porque vocês mostraram isso. Antes eu achava que nem era capaz. Vocês me deram esse gostinho, vocês plantaram a sementinha lá, um ano atrás, entendeu? E eu fiquei assim um ano inteiro cultivando, entendeu? Vai chegar um momento. Me preparei, tanto mentalidade, técnica. Falei, cara, eles apareceram de novo, não foi à toa. Foi um sinal, para mim aqui foi um sinal. Eu não sei qual de vocês dois resolveram mandar mensagem. Foi o Luan, né? Qual de dois? Fui eu que falei, vamos chamar o Matheus, vamos criar esse cara. Eu sempre falava com ele no Instagram, a gente sempre fala no Instagram. Você falava isso aí. A gente não tava, assim, a gente nunca se afastou de 100%. O Matheus, a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente se adicionou no Instagram, a gente acompanhou, a gente viu você fazendo o negócio acontecer. E aí eu mando, uma hora para outra, mandou mensagem. Foi muito rápido, né? E aí conversamos, já entendendo. Eu lembro assim que, cara, eu tava num mês muito ruim, triste mesmo, triste com o negócio, com a expectativa lá embaixo, achando que não ia dar certo, que os gastos estavam vindo, eu tinha aluguel de novo para pagar do próximo mês e a grana não tinha. E eu recebi a mensagem de vocês, cara, sabe quando a luzinha pisca assim? Assim, é o momento. Eu vou fazer acontecer, nem que eu pegue dinheiro emprestado, mas eu vou começar o marketing de novo e o negócio vai girar. Eu vou botar eu lembro que você falou, não, vamos tentar no mês que vem, que eu vou conseguir um dinheirinho e dar certo. Aí a gente fez a condição, falei, não, Matheus, vem pra dentro, a gente vai entrar no teu barco, vai remar junto contigo, e aí tu vem pra dentro e fez acontecer. Olha, eu não tinha dinheiro para pagar nem os 1.000, entendeu?
Eu tava tenso, tava tenso. Foi uma dificuldade. Pô, E aquele mês assim, foi tenso pra mim, aquele mês foi tenso. e eu lembro que quando a gente começou, a gente falou assim, caraca, nós precisamos, nós estipulamos como uma meta, né? Era fazer 30 mil. Falei assim, Matheus, não tem Não, a como. primeira meta era 20, Wesley. Era 20 a primeira meta? A primeira meta a gente começou com 20 mil. Aí logo na primeira semana a gente fez 14. Ah, é verdade, a gente bateu com isso daí na primeira semana. A gente Dobrou a bateu. Na meta? primeira semana a A gente gente bateu para aumentou? 14. Aí vocês já falaram, não, doutor, tá muito fácil, vamos subir para 30. A gente subiu pra 30. Subiu para 30. Aí a gente estava lá no. Acho que faltava. Era o dia 20 e poucos do mês, né? E a gente Eu estava tinha com vendido 20. uns 24 mil, mais ou menos. E eu falei assim: caraca, nós estamos com. A gente falou: caraca, nós precisamos buscar. Naquela última semana, Faltava uns 2, 3 casos só. a gente tava, tipo assim, não tem como deixar cair. A gente tava, tipo assim, eu lembro que a gente falou, tipo, doutor, energia lá em cima, bora, vamos fazer acontecer, tem que dar certo, vai dar certo. A gente tava dando esse input de energia para o negócio girar, e eu sei que, tipo assim, que o negócio não girou, o negócio quebrou de vez, né? Porque de 24, tipo, mais que dobrou. E, tipo assim, Em foi muito forte. fevereiro, em 20 dias a gente vendeu 24 mil. E nos outros 8 dias restantes de fevereiro, a gente vendeu mais 24 mil. E foi foda. Eu lembro que na última semana o Wesley foi mandar mensagem no grupo, mais ou menos às 10, não, 8 e pouquinho, né? 9 e pouquinho da manhã. Aí, bom dia e tal, e nada, o Matheus apareceu. Falei, deu meio-dia. Falei, caraca, o Matheus tá dormindo nessa hora, pô. A energia desse cara tá baixa, vamos arrojar esse cara. O Matheus já tava no monstro, desde 8 horas da manhã, fazendo resina, não foi isso, doutor? Foi. Aí os caras pegando no meu pé aqui, me E ele criticando, que eu já tava desde na energia. cedo. Exatamente. Doutor, você falou que quando você foi para o consultório, você falou com seus pais, né? Que você ia, e acho que teve um impacto isso daí, né? E se for compartilhar com eles depois de fevereiro qual foi o resultado, para ver Com certeza. para ver o que eles sentiram, como é que foi esse sentimento que eles tiveram, se foi feliz, o que aconteceu, como é que foi? Wesley, pra você ter ideia, quando eu fui contratar vocês, já tinha contratado, sabe? Nem falei com meus pais, porque eu sabia que eles Te barrar. ia falar que era muito arriscado. Porque pai sempre quer proteger os filhos, né? Nem tinha falado para eles, tinha contratado já vocês, já estava engatilhado. Cheguei na minha mãe e falei assim, ó, mãe, contratei equipe de marketing. Vai sair 1.500 por mês, fora o patrocinado. Ela virou para mim, você é doido. Eu virei para ela e falei assim, ó, quer dizer que eu estou no caminho certo então. Obrigado. E virei as costas e saí. Eu falei assim, ó, quem faz o que os outros não têm coragem é porque está no caminho certo. Aí ela falar para mim assim, ó, você é doido, era o que eu queria. Era o que eu queria. Entendeu? Que eu falei assim, rapaz, quer dizer que eu tô no caminho certo. Foi o gás, doutor. Foi o gás. Gás, eu gosto de ser desafiado, você não tá entendendo, não. Quando me desafia, me dá um gás aqui. E depois, Entendeu? quando E você aquilo para mim compartilhou foi com isso. ela o resultado, como é que foi, cara? Como é que Chegou é? a chamar seu pai quando tá com. Você falou que investiu, e aí ela falou que você era louco. Tem essa questão do pai, né, da mãe, né? Uhum. E aí, depois que você compartilhou o resultado do mês com eles. Você chegou a chamar eles dois para conversar, doutor? Ó, a gente faturou esse mês X, não teve essa conversa ainda, como é que foi? Já, sim, já estão Como é que foi? muito felizes também. Minha mãe também falou a mesma coisa, que vocês adiantaram meu negócio em no mínimo uns 3, 4 anos. Eu não ia ter essa expertise sozinha. Cara, não, minha vida mudou completamente. Eu não paro mais quieto aqui em casa. Enfim, mudou bastante. Já conversei bastante com eles. Inclusive, minha mãe já vai até, talvez já começar a planejar meu consultório futuramente, porque ela mexe bastante com construção, sabe? Olha que legal. Ela vai ser minha construtora aí no futuro. Maravilha, doutor. Maravilha. Muito bom. Estamos planejando isso aí no futuro. Daqui um aninho, talvez, a gente abre aí um instituto aí, quem sabe, hein? Amém, Jesus. Vai ser um prazer ir para aí. Eu moro mais perto de tu, eu moro no Goiás também, eu vou lá na inauguração, com fé em Deus. Vamos, com certeza, vocês estão mais convidados. Vai ser top. Ó,
Você percebeu que teve uma mudança de percepção dos seus pacientes contigo? Quando tu Percebi. começou a trazer esses leads do digital para avaliação, através dos anúncios ali, através da sua comunicação, você sentiu que, cara, agora o pessoal tá mais qualificado, o pessoal tá comprando mais o negócio, como foi esse impacto, tipo assim, poxa, o seu relacionamento com o pessoal que não te conhecia, porque a maioria ali de frio, né, o pessoal não conhece o Matheus, Exatamente. eles vêm pro consultório e tu fecha ali a venda na hora do cara, tipo assim, que, pô, isso eu acho incrível, alguém que compra de você sem te conhecer. Como foi essa percepção sua, cara? Cara, eu percebo que tá chegando realmente muita pessoa nova agora, que eu não conhecia e também eles não me conheciam. E muita gente, nossa, eu não conhecia seu trabalho e tal, achei muito interessante, suas fotos e tal, sua técnica, justamente porque eu nunca tinha me posicionado no mercado, entendeu? Agora eu estou posicionado, as pessoas estão me vendo, estão me respeitando mais, não só os pacientes, mas os profissionais também, entendeu? Eu já percebi isso, uma mudança de respeito nos profissionais à minha volta, profissionais renomados da cidade, falando bem de mim, me indicando para outros profissionais. Tem uma dentista aqui em Goiânia, a doutora Raíssa Fenelon, que é referência de estética aqui em Goiânia, só mexe com o público mais alto padrão aqui em Goiânia, mas ela mexe mais a parte de cirurgia, papada, botox, enfim. Ela, quase toda postagem, tá comentando lá no meu perfil, já comentou umas 2, 3 vezes lá, e isso me ajuda bastante. Isso tudo porque ela mandou uma paciente para mim, e eu atendi muito bem, e ela começou a me indicar, mas eu percebo que essa mudança, tanto nos meus pacientes, que me acham mais profissional, justamente porque eu me posicionei diferente nas minhas mídias, os outros profissionais também me respeitando mais, tá vendo que eu estou movimentando a parada. Outra coisa que eu percebi, aqui na minha cidade, é uma cidade de interior, pessoal, tem em média uns 60, 70 mil habitantes, não tem tantos profissionais assim que fazem facetas. Deve ter aí, assim, bem conhecidos na cidade, seus no máximo 5, 6. E olha lá. Eu percebi que eu dei uma movimentada até no mercado da cidade, porque as outras profissionais, pelo menos que eu conheço, mas não fazia tanto marketing igual elas estão fazendo. Só foi eu começar a aparecer todo dia lá para elas lá, o tempo inteiro, que elas começaram a fazer também, que eu fico de olho nisso também. Olhem seus concorrentes, saibam o preço, saibam como é que está indo no mercado, até para você saber aonde se posicionar também. E eu percebi isso, que os outros profissionais começaram a investir em marketing também, entendeu? Justamente por eu estar investindo bastante em marketing. Todo dia aparece meu rosto lá para as pessoas, umas 5 vezes por dia. A cidade é pequena, então o pouco que investe passa muito, né, para as pessoas. Isso é interessante. E no mais é isso. A mudança de comportamento das pessoas, do profissional. Esses dias para trás, o profissional, o dono lá da clínica, conhece meu pai, sabe? E os dois estavam tomando uma junto e, pai, seu filho tá faturando mais que eu, pai, como assim? E ele é o dono da clínica, entendeu? O cara é indignado. E, pô, eu tô lá na clínica tem 3, 4 meses, entendeu? Ele é É dono tudo da muito clínica, recente, tem. amigo. É tudo Ele, muito recente. isso, as coisas estão acontecendo muito rápido. E ele tem essa clínica, tem 15, 20 anos, entendeu? Uma clínica com 8 consultórios, uma clínica bem renomada. Eu sou um mero mortal ali dentro, entendeu? Só estou apenas começando a minha história ali dentro. O doutor, e assim, a gente entende que o mercado odontológico está bem machucado com o marketing, né? Tanto quem indicou você, você se lembra da doutora Sandra? A doutora Sandra chorou pô, quando a gente conversou com ela. E eu queria Uhum. entender contigo a tua visão sobre qual a importância do marketing hoje na odontologia. Cara, total. Porque eu diria assim que
60% do negócio. Os outros 40% vai ser sua técnica, os resultados que você entrega, enfim, seu preço, seu posicionamento. Mas, assim, o marketing, cara, as pessoas têm que te ouvir, te escutar, te ver de alguma forma para chegar até você. E hoje em dia, quem quer faturar 30, 40, de boca em boca, que não vai chegar a esses 30, 40, entendeu? Que era o meu caso. Só se você for um dentista assim, com 20 anos de experiência, já tem um network, toda uma rede ali já montada, e olha lá ainda, entendeu? Não é a realidade da maioria dos profissionais. Então, a única coisa que vai tirar você dos 5 mil de faturamento para os 50 vai ser marketing, não vai ser boca a boca, entendeu? Então, se o cara tem a mínima vontade de investir no faturamento, ou de aumentar o faturamento dele, cara, invista em marketing. O que você investir em marketing pode ter certeza que vai vir no mínimo dobrado, triplicado de faturamento para você, entendeu? Espere ao menos isso. Invista em marketing, compensa. Eu sou a prova viva disso. Quem passa de 5 mil para quase 50 de faturamento, gastando 3 pau por mês. E aí, o que vocês me dizem? Valeu a pena, doutor? Valeu a pena? Demais, né? Quem sabe fazer conta, acho que vale a pena, né? Entendeu? Show. Isso tudo é estratégia, lógico. E assim, ó, eu acredito muito no marketing, a gente vive isso todo dia, a gente tem diversos doutores que também estão vivendo isso. Eu acredito muito que o mercado de marketing ele cresce tanto quanto de odontologia, mas eu acredito muito que pelo menos, cara, 9 a cada 10 doutores aí no mercado, em algum momento já investiram em marketing, e pelo menos desses 9, 8, 7 se frustraram. Cara, porque, Wesley, não tem constância. As pessoas investem sem estratégia, sem constância, e acham que vão dar um resultado. Talvez, por nunca ter investido, até dê algum pouquinho, movimente alguma coisa, mas não vai passar disso. Porque a pessoa justamente não tem a expertise de gerir, fazer o funil de vendas, entendeu? Senão, cara, só investir por investir sem conhecimento não compensa. Vocês já mostraram isso para mim já. Tem que saber onde você está pondo o seu dinheiro. E ter uma equipe para te mostrar onde você vai pôr e saber o que faz, cara, é exatamente o que você precisa. Certo. E, tipo assim, concluindo o raciocínio, né? Esse crescimento do seu consultório, cara, do seu faturamento, ele impacta na percepção que você tem sobre o marketing, né? Que a grande maioria do mercado, cara, não tem um time especializado nisso, que vive disso, igual a gente hoje vive do marketing odontológico. 100% do nosso negócio é trabalhar com dentista, a gente não atende nenhum outro tipo de negócio. Cara, mas tem sempre essa barreira do medo, né? O que você analisa, cara? Puxa, o que esse crescimento seu te trouxe de uma nova visão sobre o marketing dentro da odontologia que você possa compartilhar com o pessoal? Cara, medo, todo mundo vai ter. Mas, assim, você só vai saber se vai dar certo ou errado se você tentar, entendeu? Então, a única pessoa que te impede de dar errado é você mesmo. De dar certo, né, no caso, é você mesmo. Então, invista no marketing, veja se vai dar certo ou não. É uma experiência. E isso foi o que eu me propus desde o começo. Eu vou investir no marketing. Se der certo ou não, beleza. Pelo menos eu aprendi alguma coisa que eu tenho certeza que eu ia aprender. Entendeu? Eu não tinha noção nenhuma de marketing, investir em tráfego e essas coisas tudo. Mesmo que não tenha resultado, sabe? Eu não fechasse nenhum caso por mês. A minha intenção era aprender. Eu queria coletar informações, entendeu? Mas eu resolvi tentar, quebrei a barreira do medo. Falei, cara, vou ter que fazer acontecer. Vou investir em marketing, porque eu quero que meu faturamento realmente aumente, não quero ficar estagnado aqui. E tem que começar.
investe, vê como é que vai reagir seu negócio e, cara, você vai ser diferencial. Muitos não fazem o que eu fiz, que é contratar a equipe, investir em marketing. Só de você fazer isso, você já vai estar na frente de 80% no mínimo, entendeu? O que te impede de você chegar onde você quer? Entendeu? É só começar. É só a No coragem que início, te diz, né, doutor? É só a coragem, pô. coragem, entendeu? Veja como é que seu negócio vai reagir. Ah, beleza, eu entrei em contato com eles, a gente atuou ali 1, 2 meses, não deu resultado nenhum. Beleza, segue sua vida. Você aprendeu algumas coisinhas, eu tenho certeza disso. Não deu certo, segue seu caminho, tenta você mesmo de outra forma, ou contrata outra equipe, mas enfim, cara, impossível não dar errado. Aplicando os métodos, a estratégia, você fazendo o que tem que ser feito, como que vai dar errado? Entendeu? Só tem que começar. É basicamente isso. E assim, ó, a gente fala muito do marketing, né? Mas uma coisa que a gente falou na assessoria é que o tráfego, o marketing, ele é a ponta do iceberg. A gente sempre fala uma ponte, né? Essa ponte entre o paciente e o doutor. Cara, pegando esse gancho aí, o que foi esse seu entendimento? Bem, cara, que eu vou investir em marketing, mas o marketing ele é uma ferramenta e o que de fato vai converter, que vai gerar resultado, sou eu, como dentista, e é o meu processo comercial, que é, acho, uma das principais coisas que a gente bate aqui, que é a venda, que é, de fato, converter o paciente na hora. Porque o tráfego, Sim. por tráfego, ele é o mesmo botão para todo mundo. O Facebook Ads, tudo é igual para todos. Não tem um botãozinho especial lá na conta do Matheus que faz com que ele tenha lead qualificado. Isso vem da expertise da equipe que a gente tem para trabalhar, mas muito mais, cara, da sua expertise em venda. Cara, fala pra gente o que você evoluiu internamente aí dentro do atendimento do seu paciente, da comunicação, e de fato da venda, que eu falo assim, Matheus, enquanto você não for faca na caveira para vender, cara, se você for um gatinho para atender o seu paciente, ele não compra, cara. E você virou um leão muito rápido. Então, como foi essa percepção, cara, Cara, mas, cara, ele tá na sua mão o resultado. aham. Olha, eu gosto bastante do que eu faço, de fazer facetas e tudo mais. Então, eu acho que o paciente sente isso um pouco. Eu falo das facetas como se fosse um trem mais maravilhoso do mundo. Cara, que é igual um trabalho artístico e tudo mais e tal. É um processo realmente lento. Eu falo para o meu paciente, é delicado e tal. É quase uma pintura. Eu coloco uma musiquinha clássica. A maioria dos meus pacientes dorme. Você mostra caso, doutor, para o paciente? Você mostra o caso Mostro, semelhante? mostro o caso. Eu gasto ali uns 30, 40 minutos em uma consulta. Eu não cobro consulta e gasto 30, 40 minutos numa consulta, entendeu? O paciente sai de lá encantado, entendeu? Sobre estratégia de vendas, você tem que mostrar para o paciente que você tem segurança e sabe o que você está vendendo e mostrar para ele também que ele precisa daquilo. Às vezes ele aparece lá meio de curioso, assim, meio perdido, sem saber o que quer. Ah, eu queria melhorar. Acho meio, sabe, meio escondido o sorriso. Você já chega assim, oi, João, tudo bem e tal? Me conheceu através da onde? Eu sempre pergunto. Me conheci através de indicação, foi através do anúncio mesmo e tal. Aí, ultimamente, está vindo mais através do anúncio, né? Isso aí eu já anoto lá. Aí eu já falo, bom, João, me conta um pouquinho sobre você, o que você queria melhorar no seu sorriso, o que te incomoda aí. Às vezes o cara veio ali meio de supetão, sem saber, mas você já gerou uma necessidade na cabeça dele. E já fez, opa, eu tenho um dente aqui espaçado que eu não gosto. Aí o cara já, doutor, tem um dente aqui espaçado que eu não gosto e tal, eu queria arrumar. Aí você já fala assim, bom, João, a gente consegue arrumar isso aí e tal. Isso aí são coisas que vocês me mostraram, entendeu? Questão de dialogar com as pessoas, eu evoluí muito mesmo, muito mesmo. Questão de negociação também, de preço, não ficar enrijecido. Tem pessoas que não conseguem pagar
do jeito que você quer, à vista ou só no cartão. Tenha opções de pagamento para o paciente. Isso facilita muito. Boleto, cartão, crédito, débito, enfim, facilite a vida do paciente que ele vai fechar com você. Não crie empecilho, entendeu? Quanto menos etapas para ele pular fora, melhor. Facilitar o processo, né, doutor? Não focar apenas Isso. no processo aí da entrega, e sim Facilitar e simplificar o processo para ele. Você tem que mostrar para ele que é uma oportunidade. Ó, isso aqui vai consertar o que você quer, e vai ficar só isso aqui, e a gente vai parcelar em tantas vezes, você vai ficar bom e tal, tipo, o cara vai ficar encantado, você mostra outros casos para ele, ó, esse caso aqui é parecido com o seu, ó, como é que ficou bom? É algo semelhante a esse aqui que você quer buscar, entendeu? Ele não é, doutor, gostei disso aí e tal, pois é, eu consigo fazer um trabalho desse aqui e tal, só por tanto, e divido em 12 vezes para você, fica interessante? Pô, cara veio com um problema, você mostrou o problema para ele, e você ainda mostrou a solução, e só vai custar tanto em parcelinha de tanto? Manda marcha, entendeu? Entende, doutor? O doutor, e assim, para a gente entender também, quais foram os maiores aprendizados que você teve desse crescimento acelerado que você teve? Porque foi um crescimento muito absurdo em um período de tempo muito curto, entendeu? A cabeça, com certeza, mudou muito. Eu sinto que antes eu não sabia meu lugar ainda. Eu realmente agora me posicionei. Sou tipo assim, eu bato no peito e falo assim, sou um cirurgião dentista que faz facetas em Goianese e tal, esse aqui é o meu perfil. Me posicionei de verdade, entendeu? Agora as pessoas têm que me respeitar. Isso aí. Mentalidade que você é capaz cara, se você não acordar de manhã cedo para matar 10 leão, filho, Isso, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? exatamente. A cabeça, Mas né, que mudou completamente. O jeito que eu dialogo com as pessoas mudou bastante. O que mais? A gestão do meu negócio no geral, e não só do meu negócio, a minha vida no geral está melhorando. Estou tendo mais compromisso com as coisas, porque eu não tinha horário, tinha muito tempo vago, então deixava as coisas fazer para depois e tal. Fazia quando queria, né, doutor? Aquele. Ia levando, atendia um paciente ali ou outro de vez em quando, mas não era a vida que eu almejava. Tava parado, mas também não tinha dinheiro. Péssimo. Entendeu? Então agora realmente eu tenho horários, tenho horário para ir na academia, para comer, eu tenho uma agenda, tenho que descansar, Mas treinar, assim, hora você nem tem mais, né? Porque é trabalho full agora. entendeu? Na academia tá difícil, viu? Eu perdi 5 quilos. Mas foi porque realmente eu não estava acostumado com a rotina. Foi muito assustadora no começo, teve um aumento muito exponencial, não mais de 100%, totalmente. Literalmente, foi em 100% em pacientes, porque a gente teve em contato em janeiro uns 20, e em pacientes a gente em fevereiro teve mais de 200. Em faturamento, em janeiro foi 5 mil e em fevereiro foi quase 50. Então, vocês melhoraram praticamente em 100%, entendeu? A gente não, né? Nós como um todo, né? Porque assim, é muito importante que o pessoal entenda que Exatamente. de fato, cara, é trazer fora o conhecimento, esse estímulo de mostrar que o profissional é capaz, entregar todo um trabalho de qualidade, só que esse trabalho de qualidade, ele depende de 70% do profissional. Então, por mais que a gente queira fazer tudo na melhor qualidade, e nós fazemos tudo na melhor qualidade para todos os dentistas, isso que eu falo que não é desmerecendo o Matheus, mas o Matheus ele não é o especial, não tem algo totalmente diferente. Ele é assim como qualquer outro dentista que está começando a carreira, não tem 2 anos de formado. Mas se ele não entende que ele é capaz de fazer, se você não acorda de manhã cedo, de fato, motivado pelo seu negócio, que agora estou tendo um negócio de fato,
A gente falou sobre isso, sobre preço de responsabilidade, sobre... A gente sempre fala, cada vez menos dentista, cada vez mais empresário, porque essas duas pessoas pensam de maneira diferente. A gente fala muito sobre isso aqui na assessoria. E, cara, isso é muito bom, isso é muito forte. E doutor, você tendo esse crescimento rápido, então, curto tempo, que conselho que você daria tanto para os profissionais recém-formados que estão vindo agora, que é a nova geração, quanto para o pessoal que também aí esteja mais velho, ou às vezes desmotivado, desacreditado, não do marketing em si, da odontologia mesmo. Cara, que conselho você dá para esse pessoal aí? Boa pergunta, viu? Cara, eu acho que profissional nunca vai ser demais. Existe tem muita gente fazendo e tal, não tem espaço para todo mundo, mas tem. Se alguém chegou lá, o que te impede de chegar também? Existem os caminhos, entendeu? Talvez você não saiba, justamente porque você não entrou em contato com a equipe de marketing do Luan e do Wesley, né? Mas existem os caminhos, sim, entendeu? Conselho que eu daria: tem espaço para todo mundo, saiba se posicionar, as pessoas têm que entender que você tem valor. Não adianta ficar postando lá no perfil agenda aberta e tal. Cara, existe gatilhos mentais, estratégias de marketing para atrair o paciente até você. Não é só ser dentista hoje em dia, entendeu? Se você ser só dentista, você não vai chegar no faturamento de 30, 40 mil que muitos sonham. Pode até chegar, mas você vai demorar uns 5, 10 anos, vai ter que fazer especialização, vai ter que ter um network. Aqui, doutor, muitos acham que montar uma clínica, né, onde passa muita gente, vai entrar todo dia paciente, vai comprar. E a gente sabe que não é assim, né? Então, o consultório mesmo é uma sala que, se a gente levar o lead lá, ninguém sabe que o Matheus fica ali, né? Exatamente. A maioria dos meus pacientes nem sabe onde é minha clínica, entendeu? Nem sabe onde eu atuo, se eu tenho sala ou não, entendeu? Mas eu só precisava de um canto para mim, entendeu? Porque a minha fachada está no meu Instagram. Ali que está meu negócio. As pessoas sabem ou imaginam quem eu sou através do Instagram. Então, saibam se posicionar ali, que ali está a alma do negócio. Você se parecer um bom profissional ali, conta tudo. Ter boas fotos profissionais sua, que você tirou com fotógrafo, uma foto que mostra que você tinha segurança e tudo mais, vídeos de você falando dos seus casos, fotos dos seus casos, que mais? Vamos lá. Mais alguma coisa aí, pessoal? Não, senão a gente abrir muito, a gente vai estar dando... Aqui já está sendo um ouro, né? Não querendo esconder o ouro, mas tu deu muitos insights durante essa conversa, muitas coisas que a gente trabalha dentro da assessoria e muitas coisas que te geram para você. Mas o que eu entendo aqui, ó, não é assim, é óbvio que a gente quer ter mais parceiros e mais do que contratar o Luan e o Wesley, nossa assessoria, o dentista ele fazer uma boa escolha. Por quê? É aquele negócio do dedo, né? Quando tu tem um bom dedo para escolher uma boa equipe ou uma boa colaboradora para a sua empresa, a tendência é que as coisas elas progridam, elas cresçam. Mas quando tu tem um dedo podre para escolher as coisas, vai naquele cara mais barato, aquele famoso barato que sai caro. Entender, assim como você, como profissional da saúde, sabe que o barato, o bom e o bonito não andam junto, é a mesma coisa para o seu time. Seus colaboradores, seus parceiros de negócio, eles andam no mesmo qualidade que você quer. Para você, você tem que buscar nos seus parceiros, principalmente naqueles que diretamente afetam o seu financeiro, como o seu marketing, sua recepção de atendimento, seu time de vendas,
Enfim, isso são sempre investimentos. Então, faça boas escolhas quando o assunto for fazer investimento para crescer. Sobre o último conselho, tipo assim, eu sei que às vezes o profissional vai estar nesse impasse. Eu contrato ou não a equipe de marketing? Vale a pena ou não vale? Só vai saber se tentar, entendeu? Você quer chegar no faturamento de 40, 50 mil? Então tente. Você não vai esperar da noite para o dia aparecer 1 milhão de pacientes no seu consultório. Existe um método, uma estratégia para trazer eles até lá. Então, invista em marketing, contrate um time, procure conhecimento nessa área, que com certeza vai retornar e vai te retribuir muito para dentro do seu negócio. Entendeu? Você não vai saber se não começar. Então, comece. Acho que é isso. Pô, foi Isso. demais. Você tem alguma consideração final, doutor? Alguém que você queira agradecer? Mais alguma recomendação? Pode passar suas redes sociais se você tiver vontade aí. Pede o pessoal te chamar. Faz o seu marketing pessoal aí. Às vezes o pessoal pode te chamar, pode te pedir conselhos lá. Isso ajuda a cada vez mais melhorar a odontologia. É que a gente falou lá no início, né? A gente não acredita numa odontologia competitiva, mas sim colaborativa. Então, todos os clientes, muitos se conhecem, muitos trocam informações. A gente troca muita informação porque a gente acredita que todo mundo, esse acesso à informação, ele valoriza todo mundo, ele ajuda todo mundo a crescer, e a gente faz algo diferente. Em vez da gente estar se brigando de etapa, a gente está apertando a mão e um ajudando o outro a crescer, cada um no seu quadrado. O sol vai nascer para todo mundo. Não importa se tem dentista caindo de árvore de todo lugar, isso nunca vai mudar. Essa selva vai crescer cada vez mais. Só que quando você encontra um caminho certo com pessoas certas, se acelera. Então, você pode compartilhar suas redes sociais, deixar suas portas abertas aí para o pessoal que tiver dúvida, quiser conselho, pode ficar à vontade. Aí, a conclusão fica contigo. Bom, pessoal, então é isso. A gente teve uma breve conversa aí hoje sobre esse resultado incrível. Foi incrível para mim também. Eu também não estava pronto e nem achei que ia ser tão rápido assim. Mas, igual eu falei para vocês, eu tive coragem de dar esse passo na minha carreira e só teve vitórias. E eu tenho certeza que é só o começo. Vocês já estão há algum tempo acompanhando a minha caminhada e tá só começando. Meu Instagram é Dr. Matheus Mainardi. Se vocês precisar entrar em contato, tirar alguma informação sobre os meninos aí da consultoria ou até questões profissionais mesmo, de dentista para dentista, pode entrar em contato, estou 100% à disposição. E me acompanha aí que está sendo apenas o começo da minha trajetória, viu? Ano que vem tem meu instituto e daqui a uns anos 50 mil, vai ser brincadeira, vai ser 100 mil de faturamento, 200 e olha lá ainda. Se não fosse, nem me chama, viu? Bom, time, obrigado pelo seu tempo, doutor, sempre tocar a agenda apertada, marcar essa conversa aí, a gente alinhou e realinhou algumas vezes, então vou deixar você almoçar, a gente está aproveitando a hora de almoço para fazer isso. Cara, de coração, obrigado, a gente sabe o quanto tu tá com a gente aí, o quanto o seu resultado foi impactante para o nosso negócio. A gente queria fazer acontecer, a gente veio com essa ideia de fato, pegar mesmo e fazer acontecer. Não é só por causa do Matheus, mas todos os projetos a gente pegando mesmo. Esse resultado é seu. Parabéns por ele. Agora, em março, a gente já está com alguns faturamentos rodando aí. Com certeza vai ser um mês muito bom. Como eu falei, a gente não diminui a frequência. Cada mês após mês vai ser maior ainda, para que o resultado seja cada vez maior. Hoje eu já fechei um de 1.700 e acho que vai fechar mais um agorinha. Demais. Eu vi que você vendeu no sábado também de carnaval, né? Sábado de carnaval. Sem fazer nada em casa, foi fazer uma vez. Era sexta-feira, 10 horas da noite, amigo meu mandou mensagem. Se falar que tem horário, eu vou para Goianésia, vou fazer amanhã. Bora? Bora. Vamos, né? Com certeza.
já botou mais o dinheiro no bolso. Então, março, com certeza, a gente não vai diminuir pressão, não vai abaixar a régua, e, cara, e assim por diante. A gente tem que montar um instituto aí, que é o seu sonho. Não vai vir sendo um gatinho. Se você não for um leão, cara, você vai desistir. Então é isso. Obrigado demais, cara, mais uma vez. Eu agradeço, é isso. Bora para cima, acompanhe o doutor lá, ele vai com certeza compartilhar os resultados, vai cada vez crescer mais. Caso tenha dúvida, não só respectivamente ao nosso trabalho, isso pode vir a acontecer, mas chama ele aí, pergunta, pede conselho, à disposição. Acho que essa é a odontologia que a gente quer, essa colaboração, e bora para cima. Vamos lá, vou ter uma coisa para finalizar. Quero agradecer, doutor, obrigado pelo seu tempo aí, irmão, tá? Você é um cara incrível, sabe que você tá com a gente, né? É isso, estamos juntos, gente. A gente vai na inauguração lá do Instituto, com certeza. Ano que vem. O começo. É só o começo. Essa é a melhor parte, foram só os primeiros 28 dias, né? E esse mês, como tá bom, já vou pagar adiantado, hein? Amanhã Oi, Deus abençoe, olha aí, ó. Glória a Deus. Valeu demais. Um mês atrás eu não tinha dinheiro nem para pagar vocês, agora eu já estou pagando adiantado. É isso aí. Amém, Jesus. Segura nós, que esse ano a gente vai voar, hein? Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, viu, pessoal? Tenha um bom dia aí. Até mais. Bom trabalho. Só fazer um stories rapidão? Bora. Fazer um stories aqui rapidão? Bora fazer o stories. Foto? Vai fazer foto ou vídeo? Foto? Um videozinho. Então fala aí, puxa o vídeo então. Ó, a gente tá aqui hoje, estudo de caso, com esse cara aqui, Dr. Matheus Mainardi, que saiu de 6 mil de faturamento em janeiro para 48 mil de faturamento em fevereiro. Tá dando um pouco de depoimento dele aqui, a gente vai soltar no YouTube, tudo isso daí. Você quer compartilhar alguma coisa, doutor? Bora para cima, pessoal. A gente contou um pouquinho aí da nossa história, que foi um resultado incrível, em parceria, em contato com o pessoal do marketing. E acompanha lá no YouTube que essa história tá de arrepiar, viu? E aí, Wesley? Bora, não. Esse pessoal, a gente vai liberar isso daí no YouTube com o pessoal poder acessar e entender um pouco do processo do Matheus. E acompanhem lá. O intuito de fato é somar com cada profissional. E é isso, bora para cima. A gente está só no começo e vai vir muito mais ainda. É isso, vamos para cima. É isso. Bora. Obrigado, doutor. Um forte abraço, meu irmão. Um abraço, até mais, viu? Junto. Obrigado, doutor. Com Deus aí, viu? Com Deus.